Bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Pedro e essa daqui é uma aula planejada para quem está de REC na nossa escola. Então, por favor, não espere muito. Eu vou explicar binômio de Newton da forma que eu entendi. Eu não sou formado em matemática, eu sou um estudante de ensino médio, então se tiver qualquer erro, é normal, é só para quem está de REC conseguir entender o mínimo possível e conseguir fazer uma prova, tudo bem? Dito isso, eu vou começar a explicar o que é um binômio de Newton. Binômio de Newton é a forma conceitual que a gente achou da gente representar um polinômio. Polinômio é um- uma extensão com um monte de nômios, por isso polinômio, vários nomes, resultado da potência de um binômio. Esses aqui são alguns exemplos de somas de binômios, a gente usou letras para representar números mesmo. E aí, a gente vai ver como é que eles são padronizados para a gente entender como é que a gente chega nesse troço aqui, que é a fórmula gigante do final. Bom, lembrando que binômios são dois nomes, então vão ser dois números elevado a um número, por isso a potência de um binômio. Potência de dois números. Enfim, aí aqui, como eu falei, a gente tem alguns exemplos. A gente começa com a mais b elevado a zero, que qualquer coisa elevada a zero dá um só. Então, dá um. A gente tem outro aqui que é a mais b elevado a 1. Tudo elevado a 1 dá ele mesmo. Então, isso dá a mais b. Aí eu coloquei um destaque aqui nos coeficientes deles, que é importante a gente saber também. Incógnita são essas letrinhas aqui de um termo. E o coeficiente é o número que está multiplicando a incógnita, o número que está na frente. Então, aqui eu destaquei os coeficientes e a gente vai vendo como é que vai rolando aqui. A gente também vai destacar também mais algumas coisas neles, mas mais pra frente. Aqui a gente tem um clássico a mais b ao quadrado, a soma de dois termos ao quadrado, que dá esse daqui, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pelo amor de Deus, não vai distribuir o expoente entre os dois e deixar só a ao quadrado e b ao quadrado. Isso não existe, tá? Tem esse 2ab aqui também. De novo, destaque para os coeficientes. E aqui a gente também tem um exemplo de a mais b ao cubo, que a gente também vê na escola, não... como é que fala? A gente não vê muito sobre esse, a gente vê mais desse daqui, mas esse também a gente acaba vendo. Que é o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, e o cubo do segundo. Todos esses daqui são binômios elevados a uma potência. O primeiro elevado a zero, o primeiro elevado a 1, o segundo elevado a 2, o terceiro elevado a 3. E aqui a gente consegue ver uns padrões entre eles. Por exemplo, os coeficientes, eles seguem um padrãozinho mais ou menos que eles formam um triângulo bonitinho, tá vendo? Aqui, esse lado é só um, aqui a gente tem um também. Se você for ver, a soma desses dois aqui dá esse de baixo. Então, por exemplo, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3 aqui também. Isso daqui é o que a gente chama de triângulo de Pascal. Daí que surgiu ele, é a representação desses coeficientes, mas isso aí não vai cair tanto na prova, isso aí é só curiosidadezinha mesmo. O que importa para a gente ver aqui? Primeiro, esses coeficientes aqui, tem como a gente calcular lembrando daquele negócio do triângulo de Pascal, que é só usar esse binominal aqui, NP, certo? A gente já vai entrar em mais detalhes como é que ele fica aqui, nessa forma, beleza? Outra coisa que tem para se destacar, esses termos aqui, eles têm um negócio que é o seguinte, ele vai perdendo o valor do expoente dele. Por exemplo, o A aqui, ele começa como A ao quadrado, depois ele fica A elevado a 1, que aí a gente não nem representa. E aqui não tem A, porque o A está elevado a zero. A elevado a zero dá 1, então a gente nem representa. E o B
por outro lado, ele vai aparecendo aqui, ele vai ganhando o expoente. Então, se você for ver, aqui, ele não está, então o b está elevado a zero. Ignora o cachorro. Aqui, o b está elevado a 1, por isso só b, e aqui o b está elevado ao quadrado. Isso a gente vai percebendo em todos eles. Aqui não dá para perceber muito, porque a gente tem só 2. Mas aqui, por exemplo, o a está ao cubo, aí depois ao quadrado, depois elevado a 1, depois elevado a 0. E o b? Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2 e elevado a 3. Isso é importantíssimo para essa fórmula aqui. Então, vamos já destacar ela aqui. A mais b elevado a n. Isso daqui é a fórmula geral mesmo. Então, é a mais b elevado a qualquer potência n. Como que a gente calcula? Vai ser a somatória progressiva desses termos aqui, com p variando de 0 a n. E você olha para isso daqui e pergunta, meu Deus, o que isso quer dizer? Meu Deus, isso quer dizer... Exatamente, mas calma lá, que o tio aqui explica. É o seguinte, esse sigma aqui a gente não costuma ver muito na escola, mas ele serve para representar isso, uma somatória progressiva que começa com p sendo igual a 0, então a gente vai fazer os cálculos normal com esse p sendo igual a 0, e aí, conforme a gente vai terminando esse cálculo, a gente vai colocar um mais, porque é uma somatória progressiva, então uma soma de vários termos. E aí o próximo termo, o p vai ser igual a 1. Depois, quando a gente terminar de calcular o termo, a gente vai para o próximo, com p igual a 2. E aí vai indo até o p chegar em n. Por isso que varia de 0 a n. Então todos os termos vão ter o p. Só que o valor dele vai mudar de 0 a n. Certo? Qual que é o n? O expoente. Então, a mais b elevado a n, esse expoente aqui é o n que a gente vai usar para essa fórmula. E aí, a gente tem aqui o binominal np, que se vocês não lembrarem, esse calcula assim. É n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. E aí, se colar alguma dúvida de como fazer cálculo de fatorial, eu explico de boa. Outra aula, talvez, do canal. Fica aí. Enfim. E aqui a gente tem o que a gente viu nessas expoentes aqui, tá vendo? O A, ele vai ficar n menos p. Então, conforme o p ele vai aumentando, que vai ser quando vai mudando de termo, o A ele vai perdendo o valor do expoente. Então, ele começa igual a 0. Depois ele vai ser igual a 1. O n já vai perder 1. Depois vai ser igual a 2. Então, ele vai perdendo cada vez mais o expoente. O B não. O B vai aumentando, porque ele vai ser P. E à medida que o tempo passa, P vai aumentando o valor. Ou seja, o B vai aumentando o expoente. Isso aí acontece até chegar no número N, que é esse expoente aqui. Por quê? Aí, quando o P for N, o A vai ter elevado a N menos N, que é 0, então A elevado a 0. E o B vai ter elevado a N. Se vocês forem perceber, inclusive, aqui, eles sempre começam elevado a esse expoente e terminam com o outro elevado ao mesmo expoente. Outra coisa interessante da gente perceber é que aqui, quando a gente eleva esse binômio a 0, isso dá 1, só tem um termo. Quando a gente eleva a 1, tem 2 termos. Quando a gente eleva a 2, tem 3 termos. Quando a gente eleva a 3, tem 4 termos. Então, o número de termos dessa potência desses binômios vai ser o expoente mais 1. Isso vai influenciar bastante nos cálculos, a gente vai ver. Mas, em geral, é assim que a gente usa a fórmula. Essa fórmula aqui não vai cair muito na prova. Isso daqui é só para você entender mesmo como que é um binômio de Newton. Agora, a gente vai para a parte dos termos do binômio de Newton, a fórmula de termo geral. E essa parte, sim, é exercício da prova. Então, vamos lá. Agora sim, a gente vai falar sobre termos do binômio de Newton. Então, quando a gente tem um binômio de Newton, a gente tem alguns carinhas especiais ali no meio, que são os que geralmente pedem para a gente achar.
Como, por exemplo, o termo independente. O que é um termo independente? Ele é o sem incógnita. Então, ao invés de ter lá o coeficiente, uma incógnita, como a gente viu nos outros, por exemplo, o 2AB, só vai estar o 2 ali, não tem nenhuma incógnita. Isso acontece em caso específico, que eu já vou citar num exemplinho aqui que a gente vai ver. A gente tem o termo médio, que o nome já diz, é o termo do meio. E lembrando, ele só aparece em expoentes pares, quando o n for par. Porque lembra que um binômio de Newton tem n mais 1 termos. Para ter um termo do meio, a gente precisa de um número ímpar de termos, que aí tem um no meio. Se for par, vai ter 2 no meio. Então, para ter um número ímpar de termos, o n vai ter que ser par. Porque aí se ele for par, o número de termos vai ser n mais 1 e vai virar um número ímpar. Certo? Então aí vai ter um termo no meio. E a fórmula para calcular qualquer termo é essa daqui. É só a gente pegar aquela fórmula que a gente viu para calcular cada um dos termos numa somatória progressiva e calcular isoladamente. Com np vezes a elevado a n menos p vezes b elevado a p. É a mesma coisa. Só tem um probleminha aqui. Isso daqui serve para a gente calcular o termo p mais 1. Porque lembram que o p começa no zero? Mas não tem como ter o termo número zero. Certo? A gente vai ter o primeiro termo, depois o segundo, depois o terceiro. Mas no primeiro termo, o p é zero. No segundo termo, o p é 1. Entenderam? Por isso que tem essa diminuição. Por isso que é o termo p mais 1 vai ser com o p normal aqui. Certinho? Então, esse daqui são os casos específicos. Essa é a fórmula que vocês vão basicamente usar. E aqui, lembrando, vocês têm que ter o binômio para você poder calcular, certo? Não adianta eu te dar a fórmula e você não ter o binômio para calcular, sei lá, o termo independente, o termo médio. Não tem como. Então a gente vai para um exemplinho aqui para ver se dá para entender melhor essas partes de termo independente, termo médio, essas paradas. Aqui eu peguei um binômio bem específico para a gente trabalhar como exemplo, que é esse carinha aqui. X mais 1 sobre x elevado à sexta potência. Tá. Primeira coisa. Como ele está elevado à sexta potência, ele tem 7 termos. Ou seja, se tem um número ímpar de termos, tem um termo médio. Então, ele possui um termo médio, já que o expoente é par. E outra coisa é que, nesse caso específico, ele vai ter um termo independente. Quando que vão ser casos que vai ter um termo independente? Quando acontecer isso daqui. Tá vendo? A gente tem x e 1 sobre x. Ele invertido aqui, ele está elevado a um expoente negativo, por isso ele está na parte de baixo da fração. Isso pode acontecer com esse x estando ao quadrado ou ao cubo ou qualquer expoente. Esse x aqui pode estar ao cubo, elevado à quarta. Enfim, geralmente nesses casos a gente tem um termo independente. De boa? E aí, eu queria testar um pouquinho para calcular essas coisas com vocês, então a gente vai tentar achar qual que é o termo independente. Como que a gente vai fazer esse macete? Primeiro você pode tentar pensar, tem 7 termos, vamos ver qual que está no meio, e aí você vai diminuindo, você pode fazer essas maracutaia. Mas tem um calculinho bem fácil que você pode fazer, que é pegar o número de termos, soma 1 e dividir por 2. Você acha exatamente o carinha que está no meio. Que no caso vai ser o quarto termo. Sempre que a gente vai ter 7 termos enfileirados, o que está no meio é o quarto termo. Beleza? Então, nesse caso aqui, o quarto termo é o termo médio. E aí, eu joguei ele na fórmula só para vocês entenderem melhor como que funciona ela. Então, a gente quer calcular o quarto termo, certo? O termo número 4. Como o número do termo é p mais 1 dá 4. Então, o p é 3. A gente vai usar o p sendo 3. Então, para calcular o termo 4, que é o termo médio, a gente vai usar o 6 aqui como n, que é o expoente, lembrando, o n é o expoente.
o 3 aqui embaixo, porque no termo 4 o P é 3, é 1 a menos, vezes o primeiro termo, x, elevado a n menos p, 6 menos 3, vezes o segundo carinha aqui, elevado a p. E aí, a gente faz a conta normal. Aquele binominal ali é só fazer do jeito que eu já mostrei. N fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Isso vezes x elevado a 6 menos 3 dá x elevado a 3, x elevado ao cubo. E aqui, distribuindo os expoentes, porque numa fração, quando uma fração está elevada a um expoente, a gente pode distribuir o expoente entre em cima e embaixo. Então, 1 vai ficar elevado a 3, 1 elevado a 3 é 1, porque 1 elevado a qualquer número é 1. E x elevado ao cubo vai ficar x elevado ao cubo. E aí aqui a gente tem um caso interessante que eu quero destacar. A gente vai esquecer essa parte por um momento e vai focar aqui. Aqui vocês percebem o seguinte, x elevado ao cubo e o número aqui de baixo também é x ao cubo. Se a gente multiplicar esses dois números, a gente multiplica igual multiplicação de fração, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. X ao cubo vezes 1 dá x ao cubo fica aqui em cima. 1 vezes x ao cubo também dá x ao cubo. Isso aqui fica x ao cubo dividido por x ao cubo. Aí eu te pergunto, quanto que dá um número dividido por ele mesmo? Dá 1, claramente. Dá 1. Número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Nesse caso aqui, o que que acontece? Como isso tudo aqui dá 1, a gente não tem incógnita. E se a gente não tem incógnita, esse é o termo independente. Isso é o que acontece para um binômio de Newton ter um termo independente. Por isso que só nesses casos aqui que a gente tem inversos, vai ter alguma hora que a gente vai multiplicar eles e isso daqui dá 1. Tudo certo? É assim que a gente acha o termo independente. Nesse caso aqui que eu escolhi, sim, o termo médio também é o termo independente, mas não necessariamente é assim. Às vezes vai ter um termo médio e um termo independente, às vezes não vai ter termo médio, vai ter um termo independente. Isso depende muito do caso. Nesse caso aqui que eu peguei, que é só um exemplinho, isso aí acontece. Beleza? É isso. Se ficou qualquer dúvida, a seção de comentários está aí embaixo. E lembrando, deixa o like, se inscreve nesse canal para nos ajudar nesse projeto. Muito obrigado por ter nos dado essa atenção. Um beijo no seu coração e falou, friends! Aí você vai cortar essa parte, né? Aí pode cortar aí. Aí eu vou dançar enquanto isso, pode ser? Pode ser. Vai ser hip hop, pessoal. I wanna show. I just wanna play. I wanna play. Balé, balé, balé. Baby, you're my darling. No pain when I make your face. That's why I'm thinking from me. Agora vai ser contemporâneo. E aí eu não sei, aí já chegou a lousa. Já chegou. Já chegou a lousa. Bom que eu também não sei, é o único que eu não sei. O resto tava certinho.